Eu diria que, na verdade, quando a gente olha para a média, Aham, de fato, o desafio do convencimento já foi superado. Mas a perfeito. média, ela é composta por Os dois lados, né? E várias partes. Tem um contínuo, né? Tem quem já está muito convencido e quem não está nada convencido. perfeito. Então a gente ainda tem um desafio de convencimento, de educação, de informação para uma parte do mercado que ainda é refratária e que ainda é cética, né, em relação a essa tese. E eu não critico fortemente, não chamo de ignorante quem tem essa posição, porque de fato é uma tese, por vezes, difícil de comprovar. Uhum, Né? Nem sempre a relação entre essas práticas ESG e o melhor resultado financeiro de longo prazo se dá de uma maneira cartesiana. uhum. Então, você tem Não é tão óbvio. não é tão óbvio e nem sempre você consegue ligar os pontos diretamente. Então, tem um quê ali de entendimento da tese sem necessariamente ter os números que suportem a comprovação dessa tese. Então, é natural até, eu diria, que você tenha uma fatia do mercado mais cética e que precise aos poucos ser convencida, ser trazida ao entendimento do processo. Para quem já entendeu, que talvez seja hoje a maioria das organizações, o desafio talvez esteja na qualificação da agenda, Tá. que é o que, no meu entender, vai também responder e resolver um pouco desse dilema que está sendo colocado do anti-ESG que começa a ganhar alguma atração, especialmente vindo ali, mais uma das coisas que a gente resolve importar dos Estados Unidos. Né? Por quê? O que essa argumentação anti-ESG traz é uma lógica de que a agenda ESG seria uma distração, Uhum. seria uma perda de tempo e colocar as organizações, especialmente as empresas, para resolverem problemas que não são delas. Porque, na verdade, é uma distorção do que Sim, realmente a agenda se propõe. Ela se propõe ser uma agenda de criação de valor. Mas para criar valor e para proteger o negócio, ela precisa de direcionamento. Né? perfeito. Não dá para você, dentro de uma organização, tentar se engajar com os 169 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, porque você vai fazer mal todos eles. Né? E provavelmente vai esquecer o seu objetivo 170, que é entregar resultado financeiro na organização. Né? Então, é necessário fazer escolhas condizentes com o modelo de negócios, com o tipo de impacto que cada organização produz e com o tipo de risco ao qual a organização está exposta. Né? O que é interessante e importante a gente lembrar é que não existe organização que consiga existir isolada do resto do mundo. Uhum. Qualquer organização, qualquer negócio, por mais blindado e bem desenhado que seja, ele faz parte de um ecossistema. Ao fazer parte de um ecossistema, você está exposto a riscos, oportunidades e você vai produzir impactos. Entender quais são esses fatores, riscos, oportunidades e impactos, é o que vai te direcionar a escolher que tipo de gestão você vai fazer em relação a esses temas. Formidável. Primeiro escolher os temas, depois escolher como medi-los, como gerenciar o seu desempenho nesses assuntos, o que por fim vai te levar a um melhor resultado de longo prazo. Então o primeiro desafio é esse, é qualificar a agenda entendendo que não é uma lista de tarefas única para todo mundo. E entendendo que não tem solução simples para problema complexo. Então não tem uma receita de bolo única que todo mundo possa aplicar e se tornar uma organização sustentável. Né? E talvez um segundo desafio hoje seja o entendimento e a paciência para digerir que essa é uma agenda de longo prazo. Perfeito. Então, em alguns casos, a gente vai ter iniciativas que trazem um benefício imediato? Sim. Né? Então, é sempre dado o exemplo muito comum. O que é ESG? Aí alguém fala assim, poxa, ESG, sustentabilidade, é você fazer um uso melhor dos recursos. Então, quando você troca a torneira e coloca uma torneira que fecha automático ou que reduz o uso de água, você já conseguiu ali reduzir, Né? contribuir, já reduziu o uso do recurso natural e também gerou economia. Isso é um ótimo exemplo de uma ação que, de fato, vai trazer um benefício, todo mundo ganha, e traz um retorno, provavelmente, de curto prazo para o empreendedor, para a empreendedora, para quem está ali tomando essa decisão. Mas nem sempre é o caso, nem sempre o retorno vem de imediato e de uma maneira quantificável. Às vezes ele vem ali num acumulado de longo prazo que tem a ver com a preservação da sua capacidade de continuar operando. Tem muito a ver com a sustentabilidade do negócio como um todo também, É, né? A longo tem a prazo. ver, mas às vezes é no longo prazo que se dá isso. Uhum, Então eu tenho uhum. que investir hoje para continuar operando daqui 10 anos. Perfeito. Para quem está pensando o balanço financeiro, às vezes é uma decisão difícil de tomar. Eu tenho que conscientemente
decidir trazer o futuro para hoje e colocar ele no meu orçamento. E às vezes o balanço financeiro do final do ano está pesando mais do que... Exato, e eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, o meu orçamento de hoje, de 2024, precisa contemplar o resultado de 24 e o resultado de 2034. Ele tem que estar, os dois têm que estar refletidos aqui hoje. E aí eu preciso muitas vezes de coragem, de convencimento, de muita conversa, de um entendimento de que sim, vai valer a pena a gente trazer 2034 para hoje, colocar aqui no orçamento, né? Tem uma linha de custos aqui, que ó, isso aqui é para a gente continuar operando lá na frente. Perfeito. Por isso a gente tem que cuidar desse conjunto de ações aqui que dizem respeito à preservação do nosso negócio, à legitimidade do nosso negócio. Né? Então, uma boa parte da agenda tem a ver com isso. E nem sempre as pessoas que tomam a decisão estão prontas para esse entendimento, porque todo o sistema de incentivos te leva a priorizar o curto prazo. Sim. Né? Você para quem é executivo, o bônus está ligado ao seu resultado de agora. Sim. Né? Para quem tem empresas com ações negociadas em bolsa, a variação do preço do papel está ligado com a perspectiva de agora ou dos próximos meses de resultado. Né? Então, o mercado ainda precisa amadurecer nesse sentido de entender que o longo prazo precisa ser considerado. Né? E isso vai se dar por pressão dos agentes de mercado, em alguma medida, mas também por ação regulatória, também por movimentação social. E aí, talvez a gente crie uma tempestade perfeita para ter uma reflexão mais adequada do longo prazo dentro das nossas decisões de investimento, porque hoje ainda não é suficiente. Entendi. Né? Que talvez seja o terceiro desafio. Eu sei que eu estou estendendo demais essa resposta. Não, mas faz sentido. Talvez o terceiro desafio tenha essa conexão, assim, de como é que a gente faz refletir em alocação de recurso o tamanho dos desafios que estão na nossa frente. Né? Entendi. Tem uma frase que está sendo muito repetida, que é assim, se está todo mundo tentando salvar o planeta, quem é o xingamento, né, que está atrapalhando as coisas? Né? Porque todas as marcas dizem que estão salvando o planeta, todas as empresas são boazinhas, está todo mundo fazendo bem. E quem que é o responsável? Quem é que está causando tanto problema? Né? Porque se está todo mundo tentando ajudar. E é isso, né? No fim do dia, ao mesmo tempo que está todo mundo tentando se posicionar de uma maneira bacana, quando a gente vai olhar os planos de investimento, a alocação de recursos, a gente ainda tem um volume de recursos desproporcional nos modelos de hoje em relação aos modelos do futuro. Então, o futuro precisa estar mais refletido integrado ali, nas nossas decisões de alocação de capital hoje também. No nível soberano dos países, dos orçamentos nacionais, no nível dos grandes investidores, mas também no nível das organizações, da nossa tomada de decisão no dia a dia. Né? Então, talvez você pediu mas eu falei 3 grandes desafios aí que, pela vivência prática, a gente percebe.